E isso tem feito a gente entrar em contato com muitos dos sentimentos dos outros, mas também com os nossos. E alguns deles, os quais a gente desconhecia. E isso exige, então, a gente também se reposicionar, né? Exige a gente olhar para o outro e a gente olhar para nós mesmos. E esse movimento, né, a gente descobre algo muito, às vezes, que a gente desconhecia. Né? Às vezes, nos surpreende de tanta bondade. Às vezes, a gente conhece sentimentos dos quais nós passamos a vida ou um bom tempo fugindo deles, né? Então, é interessante a gente poder pensar essa dinâmica de como que isso vai nos habitando e como que isso também vai nos constituindo, né? E aí eu acho que essa que é uma questão muito importante. O quanto que a gente precisa construir e estabelecer esses vínculos, né? O quanto que é importante a gente se sentir pertencente, a gente estar junto, a gente, em certa medida, conseguir estabelecer vínculos, sentir essa presença do outro, sentir que esse outro se importa, sentir que esse outro, de certa forma, interessa saber como que eu estou, né? Eu acho que esse é um aspecto legal de um acolhimento que a gente pode fazer nesse momento. O desafio da gente entrar em contato com o outro, de ligar para o outro, né, para poder saber como você está, né? Porque às vezes a gente manda as várias correntes, a gente manda coisa, mas como que é para você, tipo, receber alguém que não está interessado em te pedir nada naquele momento, ou, né? Mas que ele tem a intenção de saber como você está. E como que isso nos faz bem, né? Saber que tem pessoas se importando com a gente, né? E eu acho que esse é um ponto importante a gente deixar aqui, né? O cuidar do outro, o olhar para o outro, nesse processo, ele é muito importante. Esse outro se sentir pertencente, esse outro se sentir que faz parte da vida, né? Que tem pessoas que se importam com ele, né? Nesse sentido, eu acho que a pandemia, ela colocou a gente no campo das incertezas, né? E o incerto, ele gera medo, ele gera ansiedade, né? E essa ansiedade, ela faz, muitas vezes, na ausência de suporte, né? Na ausência desse outro, né? E o quanto que esse outro é importante na nossa relação, nessa ausência, a gente, muitas vezes, pode gerar ou experimentar sentimentos desconfortáveis. E quando eu falo de sentimentos, eu acho que é interessante porque às vezes a gente acha que o sentimento ele dá na cabeça, né? Coisa da cabeça das pessoas. Não, gente. O sentimento dá no corpo, né? Nós temos corpos que sentem. Né? As pessoas que já tiveram um momento que experienciaram ansiedade ou qualquer um outro sentimento, sabe o quanto que ele dá no corpo. É um corpo que sente, é uma mão que fica inquieta, é uma mão que começa a ter sudorese, é um corpo que começa a aquecer ou começa a gelar. Esse corpo experimenta, esse corpo manifesta sentimentos. E a importância da gente saber lidar, né, reconhecer esses sentimentos, para que, de certa forma, a gente também possa dialogar com eles, né? Em certa medida, gosto muito de pensar assim que os sentimentos, eles não é algo que eles surgem do nada, tá? E diz assim, olha, tô aqui à toa, sem fazer nada, vou lá incomodar o padre Amilson, né? Só para ter o prazer de incomodar. Não. Os sentimentos, geralmente, eles aparecem como uma mensagem, né? Em si, eles não são bons e nem ruins, né? Eles surgiram, né, em certa medida, para que nós também pudéssemos sobreviver enquanto espécie, enquanto humanidade. Num tom sarcástico, tenho dito, né, que eu tenho medo das pessoas que não têm medo da pandemia, né? Porque são pessoas que se expõem, são pessoas que, de certa medida,
né, não contribui muito com a sociedade para conter o vírus, né? São pessoas que, em certa medida, não dialogam muito na perspectiva de cuidar de si e também cuidar do outro, né? Então, olha só que interessante. O medo, gente, ele é bom, porque ele faz a gente também criar medidas de autocuidado. E isso é muito significativo, né? O medo, ele não tem só um caráter ruim, né, de assustador. Não, ele pode gerar autocuidado. E aí tem muito importante, o que é que eu faço com esses sentimentos que vão vindo? O que é que eu faço com esses sentimentos que vão manifestando? O que é que eu faço com esses sentimentos que o meu corpo vai experienciando, né? Eu acho que esse é um processo muito bacana, assim, é como que eu lido com eles. E, ao mesmo tempo, como que eu posso ajudar esse outro que está ao meu redor, que está ao meu entorno, lidar com esse sentimento, né? Então, acho que são movimentos importantíssimos para a gente reconhecer e a gente ajudar o outro. E eu acho que talvez a vida em comunidade, a vida numa paróquia, né, numa diocese, ela contribui muito para esse suporte, para esse pertencimento, para esse acolhimento, para isso que, de certa forma, ajuda esse outro a ser incluído e, ao mesmo tempo, ser cuidado, né? E a gente só consegue estabelecer essa dinâmica do ser cuidado na medida que a gente também gera autocuidado, né? Não ter, que é um princípio básico de quando a gente trabalha com primeiros socorros. Eu só posso socorrer esse outro se eu estou numa posição segura, se eu estou bem. E aí a importância desse cuidado, a importância, de certa forma, de eu estar bem, para que eu possa, né, também criar medidas de cuidado, medidas de proteção, como que eu acolho esse outro, né? No desespero, a gente não sabe acolher o outro, né? Eu costumo dizer que, na pandemia, a gente precisou aderir vocabulário, se apropriar de outros vocabulários, né? Por exemplo, quantas vezes vocês se pegaram, né? Não sei se isso aconteceu só comigo, naquela situação, eu não sei o que dizer. Sei lá, no velório, mas eu tinha um abraço. Eu dava um abraço. Eu pedia um abraço, né? E isso dava um aconchego sem igual. Mas na pandemia, isso que era tão familiar a nós também não está sendo mais possível. Percebe, gente, a quantidade de, entre aspas, perdas que nós passamos a ter com a pandemia? E tudo isso gera processos de luto. Então, aqui eu estou dizendo para vocês que luto, ele não está apenas vinculado à perda de pessoas, né? Mas ele está vinculado aos mais variados tipos de perdas que tivemos e que estamos tendo. É uma reação natural às perdas. Então, a gente passa a experimentar processos de lutos há mais de um ano. Sim, muito intenso por pessoas, mas também por todo o contexto que gera em nós luto todos os dias. E o quanto que nós, em grande parte, né, na sociedade contemporânea, a gente não sabe, a gente não aprendeu a lidar com o luto. A gente não aprendeu a lidar com os sentimentos. A gente aprendeu a distanciar deles, a escondê-los, né? Tanto que, talvez eu revele o segredo de alguém aí, mas quantos de nós que já não foi chorar escondido porque chorar em público era feio? Quantos de nós que, em certa medida, buscam um lugar sozinho, isolado, para poder descarregar, porque com meio às pessoas a gente não sabe, é feio, né?
Então, vai trazendo para a gente que, em certa medida, nós não aprendemos a lidar com os sentimentos. Muito pelo contrário, nós aprendemos a esconder os nossos sentimentos. Mas a pandemia tem sido esse lugar de muita intensidade. E ela tem feito a gente, colocado a gente cara a cara com aquilo que tentamos esconder por muito tempo, com aquilo que, de certa forma, distanciamos, com aquilo que, em certa medida, a gente não queria ver, não queria olhar, né? Mas agora, aí esse aspecto, né, do precisamos olhar, precisamos ver, e o mais importante, gente, precisamos aprender estratégias de acolher os nossos sentimentos e também acolher os sentimentos do outro, né? E essa é uma medida super necessária. Como que eu acolho os meus sentimentos e como que eu acolho esses sentimentos do outro? E nessa medida, acho que a gente vai tomando uma direção que é um aprendizado, né? É um aprendizado porque a gente aprende a cuidar. O cuidado, ele se dá na relação. O cuidado é algo que ele precisa ser a medida certa. O excesso faz mal, é ruim, e a falta também, né? Então, é algo que a gente vai aprendendo a medida e o modo de. E o quanto que é importante, nessa situação, ou nesse momento que estamos vivendo, a gente aprender a pensar essas dinâmicas de cuidado, né? Então, é um tempo que ele gera muitas dificuldades em nós, né? Porque ele altera todo o nosso modo de vida, ele vai mudando muitas vezes as nossas redes de relações, os nossos suportes, né? O nosso modo de vida, né? A pandemia, em certa medida, né, fez com que a gente adiasse muitos projetos, deixasse de, né, visitar, de abraçar, de relacionar, né? Costumo, não sei como que, né, o que é o processo na totalidade da colonização aí do município de vocês, né, ou das pessoas que estão, né? Mas aqui a gente tem o hábito de, né, diferente do café, né, do chimarrão, né? Mudou essa rotina, né? Até mesmo do aspecto de ir na casa do outro, do tomar um café, dessa leveza da conversa entre vizinhos, entre amigos, né? O quanto que isso deixou de acontecer, né? Ou seja, colocou a gente, exigiu de nós outras posturas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um aspecto que existe muito, esse aspecto de uma bondade, né? Existe da gente esse aspecto de saber acolher esse outro, de ouvir esse outro, né? Ao mesmo tempo que exigiu de nós um certo diminuir a circulação, né? Também aumentou em nós uma dificuldade, né, de acolher o outro, né? Porque às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente não sabe como fazer, né? E eu acho que talvez esse aspecto seja importante a gente olhar, né? Que ao mesmo tempo, a importância que se dá de poder pensar que tudo isso exige de nós repensar as nossas posturas dos nossos modos de vida, né? Então, eu não posso mais tomar chimarrão com o meu vizinho, não posso mais ir lá tomar um café, mas eu posso ligar para ele, eu posso fazer um café virtual, posso fazer um chimarrão virtual, eu posso mandar uma mensagem me preocupando no sentido, como você está? Eu posso estabelecer outras relações e outras possibilidades de cuidado. Eu acho que isso faz muita diferença nas nossas relações, né? Então, sim, né, todas essas nossas rotinas, elas mudaram, né? As regras, né, que sempre em certa vida a gente tinha, né, que era confortável para nós, elas mudaram, né? E aí a gente vai pensando esse significado que a gente passou também a estabelecer para o nosso cotidiano, né?
E aí, aquilo que tínhamos um certo controle, não temos tanto mais, né? E isso nos coloca a pensar outras perspectivas, outras possibilidades e outras necessidades para poder estabelecer esse diálogo e, ao mesmo tempo, a fazer esse processo de me acolher e também estender esse acolhimento ao outro, né? Então, o tempo todo são questões muito que geram um certo paradoxo, né? Porque nesse momento a rotina muda, né? As cobranças mudam e todos esses sentimentos fazem com que a gente precise também reaprender, pensar outras possibilidades de, né? Como que a gente lida com essa nova rotina, como que a gente, de certa forma, desencadeia processos de acolhimento para poder pensar, principalmente, com toda essa segurança, né, ou essa insegurança do qual a gente está, né? Porque o tempo todo a gente vive sobre a ameaça. E por isso desse sentimento, né, principalmente o sentimento de ansiedade, que passa a ser muito comum. Porque tem uma insegurança constante, né? Tem uma preocupação individual e tem uma preocupação coletiva, né, com esse outro. Como que e isso é tão sutil, né? É como se nós começássemos a segurar um fardo, né? E vocês podem fazer essa experiência aí amanhã ou depois com vocês, né? Pega aí um quilo de qualquer coisa e estende, né? Segura, eu vou colocar aqui, assim, né? Começa a segurar. Depois de um certo tempo, tu vai ver o quanto que aquele 1 quilo, que era 1 quilo que você começou, o quanto que aquilo está pesando, né? E eu tenho a sensação da pandemia ser isso, né? Começa a pesar tanto, né? E a gente vai, de certa forma, né? O nosso corpo vai sentindo. Tenho observado essa sensação em relatos, né? De pessoas que estão ao meu entorno, que eles trazem, nossa, como eu fiquei aliviado quando meu pai, quando fulano tomou a vacina. Nossa, parece que tirou um peso das minhas costas, né? Porque, de certa forma, isso ofereceu uma certa segurança, né? Mesmo que pequena, tem uma segurança. E o quanto que é importante para a gente poder fazer esse diálogo, né? Essa necessidade que nós temos de segurança. E a importância dessa segurança, né? E às vezes a gente vai encontrar no outro, a gente vai encontrar nas relações, né? Para que a gente também possa, de certa forma, lidar principalmente com a ansiedade gerada nesse momento. E aí a gente pode pensar que pessoas, né, experimentam a ansiedade. Pessoas que talvez por outras razões ou por outros já tinham experimentado esse sentimento também, né, em situações como essa, tendem a intensificar, né? E eu acho que isso é interessante, né? Como que passamos a lidar e como que, em certa medida, é natural a gente ter esses sentimentos. E a importância de poder criar estratégias para poder lidar com isso, né? Porque se a gente não olha, se a gente não atende a essa necessidade de lidar com esse sentimento, a gente acaba adoecendo ainda mais, né? Então, a gente vai se dando conta da importância de olhar, de acolher, de compreender essa ansiedade, ou qualquer sentimento que seja, né? Para que a gente também possa atender a essa necessidade. Então, lembra que eu trouxe no início? O sentimento, ele é uma manifestação de uma necessidade, né? E aí, quando a gente identifica esse sentimento, a gente passa a pensar estratégias de manejar também esses sentimentos, né? Acho que esse é um grande desafio nosso, né? Como que eu identifico esse sentimento que eu estou, né? Para que eu também possa, em certa medida,
criar estratégias, né, individuais ou coletivas, né? Quando eu falo de estratégia coletiva, estou falando, né, de um grupo que possa, em certa medida, estar olhando para as pessoas, né? Eu, sei lá, vou cuidar do padre Anilson porque tenho observado que, né? Ou, né, vou olhar para essas pessoas que estão ao meu entorno e pensar relações de cuidado, né? Acho que esse é um grande desafio, né, no momento como esse que estamos vivendo. Alguém está colocando que o áudio está baixo. Está para todo mundo o áudio baixo? Então, acho que tem um aspecto... Queria falar, Maria José? Não, deu para ouvir direitinho, tá bom. Beleza, então. Então, a gente vai pensando o quanto que, de alguma forma, o outro, ele é muito importante para esse diálogo, né? Para poder lidar com esses sentimentos que, em certa medida, ele passa a aparecer na pandemia, né? E eu acho que tem um aspecto que é o quanto que, em certa medida, a gente vai lidar com esse sentimento de modo muito singular, né? Cada um vai responder a esse sentimento, né, que ele é desencadeado pela pandemia, mas ele vai dialogar com a nossa história de vida. Ele vai, de certa forma, falar, né, do modo com que eu aprendi a lidar com os meus sentimentos. E aí, sim, a gente pode fazer essa interrogação, né? Algum de vocês, né, tiveram a oportunidade de estudar estratégias de lidar com os sentimentos, né? Foram alfabetizados para poder lidar com os sentimentos? Na maioria das vezes, não, gente, não é, ainda, isso não é uma realidade, né? Às vezes a gente aprende muito a engolir os sentimentos, né? Quem nunca ouviu, né? Engole esse choro. A gente aprende muito mais a engolir esse sentimento do que dialogar, né, em certa medida, falar com esses sentimentos e aprender a trabalhar os sentimentos, né? E acho que isso é um aspecto interessante de como que é possível a gente aprender a trabalhar os sentimentos para que possamos, em certa medida, ter uma vida saudável, ter uma vida plena, ter uma vida que, em certa medida, nos faz pensar e dialogar o tempo todo em torno de um bem-estar, né? Eu acho que esse cultivo do bem-estar, ele acaba sendo um grande desafio. Por quê? Muitas vezes, em situação que a gente se percebe, né, com essa sensação, com esse medo, com esse receio, a gente tende a buscar aquilo da nossa história, daqueles momentos, de algo muito ruim, né? Como se a gente fixasse só naquela parte do desespero, né? E isso acaba intensificando ainda mais o sentimento, né? Então, a gente vai tendo dificuldade de sair dele, a gente vai tendo dificuldades de poder pensar e até mesmo resgatar aquilo que é potencial em nós, das potencialidades, aquilo que nos faz bem, aquilo que, em certa medida, faz com que a gente tenha nisso eu sou bom, né? A gente acaba indo quase sempre para o lado, entre aspas, ruim, né? Então, acho que o tempo todo, lidar com os sentimentos, ele acaba sendo um desafio, porque a gente precisa também aprender a acolher isso, né? Isso que, em certa medida, não é tão comum, né? A gente vai fazendo com que o sentimento passe a ser esse lugar que a gente não vai, que a gente não olha, porque, ao mesmo tempo, a gente desconhece como lidar com os sentimentos.
Então, a gente foge desse espaço, né? Então, a gente não olha para eles, a gente escapa, né? E acho que isso é um aspecto interessante, né? Que às vezes a gente também não dá conta de acolher o outro, de conversar com o outro, de lidar com o outro, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe acolher o outro, porque a gente também não sabe nos acolher, né? E quanto que ele é confortável, né? Quando a gente pode também nos oferecer aquele colo que nós tanto desejamos. A gente pode, a gente aprende, né? Eu acho que esse é um aspecto legal, do poder aprender a lidar com os sentimentos, né? De oferecer um colo individual, né? De eu poder me acolher, né? De eu poder acalmar o Edson, né? De eu poder aconselhar o Edson, de eu poder dialogar com o Edson. Isso são aspectos fundamentais para o bom desenvolvimento de lidar com esses sentimentos, né? Então, acho que lidar com os sentimentos é o tempo todo um aprendizado constante. É um aprendizado que não é algo que a gente nasce sabendo, a gente aprende, né? A gente aprende estratégias de lidar com os nossos sentimentos. Porque, em certa medida, a gente sabe o quanto que é bom para nós, né? A gente sabe, muitas vezes, o que está nos causando mal. Às vezes, temos dificuldades de realmente acolher aquilo. Nós temos dificuldades, muitas vezes, de mudar aquilo que está nos causando mal. Mas, às vezes, a gente sabe acenar, a gente sabe flertar com aquilo que está, em grande parte, nos incomodando. E, às vezes, é difícil mudar. Não tem como mudar no estalar de dedos. Ele acaba sendo um desafio, né? E eu acho que... Mas quando a gente encontra esse lugar fértil, esse lugar que, de certa forma, nos oferece um acolhimento, esse lugar que, de certa forma, nos proporcione uma condição, a gente se desenvolve, né? E eu acho que essa, né, resgatando aqui, né, essa vida em comunidade, né, acho que isso que vocês estão proporcionando aí, né, várias pessoas, diversas localidades do estado de Rondônia, né, isso, de certa forma, proporciona condições para a gente criar estratégias de acolher, né, de nos acolher e acolher o outro também. Eu acho que isso é muito bacana, né? Acho que isso faz com que a gente sinalize e pense como que um lugar que se encontra essa potencialidade, né, do humano, de relações humanas, de relações afetivas, né, o quanto que isso dá e produz em nós desejos e vontades de viver. Eu acho que esse é um aspecto muito interessante, né? E faz com que a gente possa pensar a diferença que fazemos na vida das pessoas, né? E principalmente em situações que é como essa, né, que nós começamos, né, que Dom Benedito sinalizava no início, né, do luto, né? E aí a gente vai poder abrir que dimensão que tem esse luto que estamos vivendo nesse momento, né? Pensando, então, o luto como um processo que ele é natural, né? Ele é uma reação, né, natural diante de algo que perdemos, né? Ele pode estar vinculado a pessoas, ele pode estar vinculado a objetos, ele pode estar vinculado a situações, né? Né? Sabemos que tem uma pessoa que muito dialoga aí com a educação, né? Vamos pensar o luto das crianças, gente, né? O luto que o meu filho, Davi, né, tem por não poder ir no parquinho, de não poder ir para a escola, de não brincar, de não celebrar o aniversário dele com as crianças como ele gostaria. São lutos. E para ele é intenso, porque é dele.
E esse talvez seja um dos aspectos mais importantes quando a gente fala de acolhimento. Não é medido pela minha régua, gente. É medido, é mensurado por aquilo que o outro sente. Porque a dor é dele. Porque quando a gente tenta mensurar o sentimento do outro a partir daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou sentindo, a gente corre um sério risco de menosprezar a dor do outro. Então, diante da dor do outro, a gente precisa criar uma condição de acolhimento. É criar essa condição onde esse outro pode expressar a dor dele, expressar os sentimentos dele. Sem a minha pretensão em querer diminuir ou minimizar, ou, de certa forma, até mesmo desqualificar a dor do outro. Eu costumo dizer que é muito comum a gente começar a falar das nossas dores ou dos nossos sofrimentos, e na sequência a pessoa já trazer uma desgraça maior ainda na vida dela, né? Mas isso não é nada, porque na minha situação, né, isso diz o quanto que esse outro tem dificuldade de ouvir. Por que para ele é tão difícil acolher isso que eu estou querendo externalizar? Né? E como que é importante, né, quando a gente encontra um espaço, pessoas, né, que saiba nos acolher, que nos escute, né? Pessoas que, de certa forma, proporcionam condições da gente chegar quase que num aspecto de um descarrego, né? Como se a gente descarregasse mesmo, tirasse aquele peso e depositasse ali, né? Como eu sou psicólogo clínico também, é muito comum isso, as pessoas falarem assim, Edson, cheguei, estou me sentindo leve ao sair da terapia, né? Cheguei tão pesado, né? Estou me sentindo leve ao sair. Sim, por quê? Quando a gente encontra um espaço onde a gente pode colocar para fora, e esse movimento, né? Tô até, né? Colocar para fora, né? Faz com que alivia o peso que muitas vezes carregamos aqui. Né? Eu acho que esse é um grande passo para quando a gente quer trabalhar o aspecto de acolhimento, no sentido de para poder lidar com os sentimentos desencadeados por um momento como esse. Né? E acho que cada vez mais temos menos espaços para, né? Né, lembro quando morava lá no interior de Rondônia, né, em Cabixi, a gente tinha um aspecto, também lembro exatamente do momento, né, na vida em comunidade, que se discutiu a questão do passar energia na linha, né? O quanto que aquilo ia mudar as nossas rotinas de vida. Né? Porque tinha um aspecto de ir na casa do outro, do conversar, das reuniões, dos grupos de reflexões. E, de certa forma, sim, mudou. Né? Fui testemunho daquelas mudanças. E cada vez mais a gente tem menos pessoas dispostas a nos acolher, menos pessoas dispostas a nos ouvir. E aí faz com que a gente, muitas vezes, não encontre um lugar onde a gente possa falar, sei lá, 10 minutos de como eu estou. Porque se você falar 10 minutos, no outro dia a pessoa não vai perguntar para você como você está. Ela vai falar, oi, tudo bem? E vai seguir, né? No geral é assim. Alguém que tem uma disponibilidade de tempo de nos ouvir, de estar com a gente, tem se tornado cada vez mais raro. E a importância da gente se colocar à disposição, né, para ser esse espaço de acolhimento, né, esse espaço de encontro com o outro. Acho que isso é muito importante, né, quando a gente trabalha esses sentimentos, né? E principalmente quando a gente fala desse lugar que é o luto, né? Que é, em certa medida, esse lugar onde a gente vai, de certa forma, precisar encontrar
e dá um outro sentido para a nossa vida, né? Ele é esse lugar de descoberta, mas ele é um lugar também de construção, né? E a vida passa a ser construída, a ganhar outros contornos, outros sentidos, a partir de um determinado rompimento de vínculo, né? E o rompimento desse vínculo faz com que a gente precisa encontrar e estabelecer outros vínculos, porque senão essa vida também acaba se definhando, né? E o definhamento, né, faz com que a gente tenha dificuldades, né, de encontrar motivações para ouvir, né, para viver. Em certa forma, o tempo todo, encontrar alguém disposto, encontrar alguém que nos acolha, um papo, né, um café, um gesto, um olhar, né, o quanto que isso é importante. E eu acho que nós fazemos muita diferença na vida das pessoas quando a gente faz esses pequenos gestos, né, e o quanto que eles são muito importantes, né, em período como esse, né, a gente poder criar essas estratégias, né. E aí acho que o luto, ele vai falar muito desse, o quanto que tem uma força aquele vínculo, né. O luto, gente, eu acho que tem esse aspecto que ele vai dizer do que se perdeu, né. Na grande maioria das vezes, não é simplesmente a pessoa, mas é tudo que aquela pessoa representa para a gente. E quem já passou por uma experiência de luto, sabe o quanto que, né, tem umas pessoas que me recordo quando eu falo de luto, assim, né, é o quanto que aquela pessoa representava para. E tem um aspecto potente de se pensar no luto, que é o quanto que a ausência faz com que a gente reconheça aquilo que muitas vezes, na presença, nós não fomos capazes de reconhecer. Eu acho que isso faz com que a gente passe a prestar mais atenção na importância que as pessoas têm, das pessoas que estão ao nosso lado. E o quanto que é necessário a gente retribuir, a gente acolher, a gente, de certa forma, poder dizer, né, o quanto você é importante, o quanto você representa, né, o quanto que a gente gosta, né, o quanto que a sua presença me faz bem. Porque na ausência nós percebemos muito disso. Né, e às vezes na presença a gente nem se dá conta. Mas sabe por que também nós não nos damos conta? Porque nós não somos acostumados a olhar para os nossos sentimentos. A gente foge deles, porque é um terreno desconhecido. E aquilo que nós desconhecemos gera desconforto, né? E eu acho que isso faz com que a gente vai pensando, né, e criando estratégias para poder lidar com os sentimentos e reconhecer esses sentimentos, familiarizar com esses sentimentos, né? Acolher esses sentimentos, né? De modo com que ele não gere medo, de modo com que ele não precise assustar, né? Mas muito pelo contrário, que a gente consiga estabelecer uma relação de cuidado com eles, né? E aí eu vou, né, para as pessoas que estão acompanhando ali no Meet, né, apresentar uma sequência de imagens para vocês, né? Essa é minha ferida. Olha como ela está, gente. Se eu não fizer nada, ela vai piorar. Eu acho que aqui tem um aspecto muito importante. Todos nós temos as nossas feridas, né? Todos. E aí vai exigir de cada um de nós pensar o que eu vou fazer que estratégias eu vou utilizar para
curar, olhar, sarar essa ferida. Porque sim, ela pode piorar. E aí a gente pode pensar isso literalmente, né? Para as pessoas que são da área da saúde, que estão nos acompanhando, né? Uma ferida aberta, né, se ela não encontra ali minimamente cuidado, ela demora para cicatrizar. E às vezes nem cicatriza tão fácil. Mas se eu tocar muito nela, ainda que para curá-la, também. E aí fala aquilo, né? Tipo, eu não posso, que eu falava no início, né, da nossa conversa, né? Da nossa live, do nosso encontro. Qual que é a medida do cuidado? Porque ele precisa de um cuidado que ele seja isso, que não seja demais, mas que ele também não seja de menos. Que ele seja na medida correta. E para quem cultiva a planta, sabe muito bem disso, né? Porque elas morrem com excesso de água, mas elas também morrem por falta de água. Né? Então, vai estabelecendo essa relação de cuidado, né? Mas se eu fizer mudanças e colocá-la num lugar saudável, tem aí um desafio, gente, que muitas vezes esse é o grande desafio nosso, de como que a gente coloca as nossas feridas, de como que a gente pode, em certa medida, transplantar, né, ou transportar também isso para um outro espaço. E aí eu acho que aqui tem algo muito importante para vocês, que é como que você pode ser esse lugar que esse outro vem trazer a dor deles. Né? E aí também o quanto que é importante você saber conduzir, porque não adianta simplesmente receber a dor do outro e matá-la, né? É importante também criar um canal onde há essa possibilidade de cultivo, de diálogo, né? Há esse espaço para que ela possa se desenvolver, né? Então, é necessário fazer essas mudanças, né? Colocar no lugar saudável. E mais importante, gente, o quanto que nós precisamos ser esse lugar saudável para o outro e para nós também. Porque nós corremos sérios riscos, né, de não ser tão saudável, de às vezes ser tóxico para nós e para o outro. Então, acho que esse é um desafio, né? Como que eu posso ser e também ser um lugar saudável para o outro, mas também ser um lugar saudável para mim. Não é uma tarefa fácil, né? E aí sim, né, quando ela encontra esse lugar saudável, ela poderá ser curada. Né? E eu acho que muitas das nossas feridas, das nossas dores, elas são curadas na relação. Porque é na relação que a gente se fere, mas também é na relação que a gente se cura. Né? Eu acho que esse é um grande desafio para a gente. Né? Como que no encontro com o outro, a gente tem possibilidade, né, de cura. Não são nos grandes acontecimentos, gente. É no singular, é no dia a dia, é na relação singela, né? O ato de regar uma planta, por exemplo, às vezes tão delicada, é uma relação singela que possibilita esse cuidado, né, para poder curar. Eu acho que esse é um aspecto importante para a gente poder pensar no cotidiano, como que podemos ser esse cuidado, ser esse lugar saudável para o outro. Né? Não preciso olhar tanto para ela, só preciso compreendê-la, aceitá-la e continuar. Eu acho que isso faz com que esse diálogo possa acontecer. Né? É o quanto que a gente vai olhar a medida certa, o quanto que a gente vai pensar
a dimensão certa do cuidado. Eu não sei vocês, mas aqui no Sul é muito difícil a gente aceitar as nossas feridas, compreendê-las, né? Cuidar delas. Às vezes a gente quer, né, chegar na terapia e jogar, tó, é sua, terapeuta, não quero, me livra disso, né? Mas não tem como pegar, né? Por mais que às vezes até desejaria, né? Se fizesse, se pudesse. Mas o lugar que a gente encontra, né, para poder fazer esse diálogo, é justamente esse lugar de cuidado, é proporcionar essa condição para que esse outro possa se desabrochar ali nesse processo, nesse encontro, né, que a gente possa ser esse adubo, né, que proporciona esse desenvolvimento. Então, olha como que as estratégias de lidar com os sentimentos, elas vão passar, na maioria das vezes, por um lugar chamado acolhimento. Mas é um acolhimento do outro, mas também é o nosso acolhimento. Né? Não adianta eu querer que o outro me acolhe se eu não consigo acolher as minhas dores. Né? Não adianta eu querer colo do outro se eu não sou capaz ou não consigo ainda me proporcionar um colo. E aí, é justamente pouco a pouco, dia após dia, de forma quase imperceptível, a ferida finalmente estará curada. E eu acho que esse é o grande desafio, né, de como que a gente vai proporcionando esse cuidado para que ela também possa florescer, né? Para que ela possa, de certa forma, se desabrochar. Então, é uma relação de cuidado que ela passa no cotidiano, né? No meu cotidiano, no seu cotidiano, e o quanto que ela pode ser transformadora. Pensar estratégias de cuidado, né, pensar modos da gente lidar com esses sentimentos, é o tempo todo pensar essa possibilidade que gera pela via de um cuidado, né, pela via desse outro que está disposto a me ouvir, né? E ouvir é uma arte. E arte a gente não aprende simplesmente fazendo de um momento para o outro, né? É um aprendizado, né? E talvez a gente possa abrir canais, né? Para poder também desenvolver essa arte de ouvir, essa arte de cuidar, essa arte de acolher o outro. O quanto que nós estamos, né? O bispo sinalizava antes, né, tipo, a diocese está sedenta, não, o mundo está sedento, né, de pessoas com a disponibilidade de nos acolher, né, com disponibilidade de aceitar, né, de proporcionar esse espaço saudável para nós. E acho que esse é um dos grandes desafios, né? Lidar com os sentimentos é a gente acolher os meus e também acolher os sentimentos dos outros. Mas eu só posso acolher o sentimento dos outros na medida que eu consigo me acolher primeiro, né? E aí sim a gente consegue estabelecer outras possibilidades de cuidado. Gente, eu vi que tem algumas pessoas que fizeram comentários ali, que tem perguntas, né? Então, pode mandar as perguntas de vocês, pode ir sinalizando aí. Eu deixo aqui na tela para vocês, né? Então, né, meu muito obrigado, minha gratidão de estar esse momento com vocês. Disponibilizo também para vocês o número do meu WhatsApp, né? Caso alguém queira fazer uma pergunta, queira perguntar alguma coisa, né? Também estou disponível aí para a gente poder estabelecer outros diálogos, outros vínculos. Tenho o Instagram, né? psicólogo.edsonpilger, né? Que é o meu pessoal. Tem o Instagram do espaço meu e da minha esposa, né? vidaplena.chapecó, que vocês podem acompanhar. A gente promove lives, a gente, né, posta várias informativos, dicas, né? Coisas que podem ser úteis no cotidiano de vocês.
né? Acho que fico aí aberto para as perguntas e que os microfones podem ser abertos novamente, a gente fazer uma grande roda de conversa. De repente ficou todo mundo. As pessoas podem falar agora, pode perguntar. Eu ainda estou tentando localizar aqui, interromper meu compartilhamento ali, para eu achar as mensagens que foram sendo escritas. Boa noite, Edson. Boa noite. Prazer, eu sou a irmã Daiane, aqui de Costa Marques. Só partilhando um pouquinho com o grupo, né? Hoje foi bem interessante. Eu estava conversando com uma pessoa e ela partilhava comigo que ela perdeu a mãe faz 17 anos, né? E quando ela perdeu a mãe, ela desenvolveu uma depressão muito profunda, crise de ansiedade. E hoje ela partilhava comigo que ela tem um pai idoso que ela está cuidando, que daí nesse contexto de pandemia, essa preocupação com o pai, né, dele ver ser acometido pelo Covid, fez com que ela está nesse momento revivendo todo aquele sofrimento que ela teve com a mãe, ao ponto da crise de ansiedade retornar, todos os sintomas que ela teve, assim, de depressão, pânico, com o falecimento da mãe, agora essa preocupação com o pai, né, porque ele também está um pouco doente, ela está cuidando, ela falou assim que ela nem se deu conta que ela estava entrando novamente num quadro depressivo e de ansiedade, né, então, assim, a gente percebe o quanto essa situação está afetando muito as pessoas no seu dia a dia, no trabalho. E eu falo até enquanto vida religiosa também para nós, né, que estamos sempre muito inseridas na missão, nesse contato com o povo, dentro agora das comunidades também. Eu falo assim, nossa, tem dia que eu tô dentro de casa, eu falo para a irmã que mora comigo, né, falo, nossa, irmã, que vontade de, às vezes, de abrir o portão e sair andando por aí, né. Então, que a gente vive essa angústia, essa preocupação, como você coloca, com a família, né, com os pais que estão longe, e a gente fica preocupado se a mãe pegar o vírus, a gente tão distante, o pai, então, assim, é um momento que todos nós, né, eu acho, assim, pessoas que têm esse quadro, eu percebo que tem agravado, né, eu tenho atendido muitas pessoas que partilham esse sintoma de ansiedade, de depressão, e outras que estão desenvolvendo, né, então, essa questão da saúde mental, eu penso que é uma preocupação muito grande, que depois nas nossas paróquias a gente vai precisar também cuidar dessas pessoas que estão ficando doentes, né? Uma partilha, assim. Oi, irmã Daiane, né? Acho que sim, né? Em situações como essa, é muito comum esse processo de voltar, né? Inclusive, a gente vai falar assim, que muitas vezes os lutos não elaborados, eles voltam em situações como essa, né? Porque, de certa forma, há uma condição para que eles venham mais intensamente, né? Então, a importância desse cuidado com o outro, né? Até para que a gente possa criar condições de um espaço onde as pessoas possam trazer esses sentimentos e a gente também possa oferecer um aspecto de um cuidado, né? Onde a gente possa, em certa medida, fazer esse curativo, né? Aquela ferida, aquilo que está aberto. E aí fico pensando, né? Quantos anos está sangrando essa ferida do luto desta pessoa, né? E que bom que nesse momento ela pôde contar contigo, de poder falar, de encontrar um espaço de acolhimento, né? Então, acho que a gente precisamos muito desses momentos, né? Mais alguém tem pergunta? Ô, doutor Edson, tudo jóia? É a irmã Cleide que está falando, aqui de São Domingos, Rondônia.
eu passei por momentos assim bem delicado na minha família, né? Minha família toda praticamente pegou Covid, menos os meus sobrinhos. Meus pais foram para UTI, minhas irmãs, né? Então, assim, eu me vi aqui, nessa distância de Minas, que sou mineira, uma situação tão difícil que tinha momentos que eu ficava assim, preocupada de chegar uma notícia que meus pais tinham falecido, minhas irmãs, enfim. O desespero bateu muito forte em mim, porque há poucos tempos atrás eu perdi 2 irmãos com a mesma doença, que infarto fulminante. Um de 23 anos e um de 36 anos. É o recente. Então, assim, eu comecei a viver um luto, assim, na minha mente, sem, assim, saber como sair. Eu me peguei numa situação que eu ia almoçar, sentava, a minha mente estava tão ruim que eu estava chorando sem perceber. Sem perceber. Só que a irmã a qual eu moro aqui, a irmã Aparecida Mendes, ela percebeu que tinha alguma coisa assim, anormal, que ela também sofreu junto comigo. Porque eu só vi assim, a situação dos meus pais, não tinha outro recurso que não fosse a morte. Porque ficaram bem maus, os exames todos alterados, pulmão, não sei quantos por cento lá comprometido, mais de 50%. As minhas irmãs, ninguém podia fazer nada. Eu liguei lá para as irmãs que moram na minha cidade, pedi elas para dar um certo suporte lá em casa, onde que elas iam, fazia comida, colocava na calçada da casa dos meus pais, e as irmãs e meus sobrinhos desciam e pegavam comida. Foi um momento assim de horror que eu vivi nessa pandemia. E quando eu me lembro, assim, eu agradeço muito a Deus por Deus ter deixado os meus pais mais um tempo aqui comigo, né? E as minhas irmãs. Mas não é fácil. Não é fácil. É uma situação complicada demais. Ainda mais a gente que está na missão longe, misericórdia. Ano retrasado, eu posso falar assim, que eu peguei esse maldito vírus. Mas, né? Ano passado ou retrasado? Ano passado. Só que agora que eu estou falando. Peguei dia 5 de junho, fiquei bem mal dentro de casa, sem ninguém saber. Fui me cuidando com chás, remédios, enfim, graças a Deus estou de pé. Mas só que, infelizmente, me deixou sequela, que é na minha respiração, que eu já tenho problema respiratório, então se complicou muito mais. Mas não é fácil. Irmã Cleide, eu acho que tem um aspecto das consequências, né? Assim, acho que, né, tu trazia assim, é difícil para estar longe, mas também o estar perto também não é fácil, porque tem uma impotência nossa, né? Que é o que a gente se vê no lugar que pouco ou quase nada podemos fazer, né? É muito delicado, assim, a gente entra num estado de desespero, né? Quando as pessoas ao nosso entorno, né, pessoas caras a nós, né, e acho que nem precisa ser, né, nós que sofremos ou sentimos as dores do mundo, né, ou sensíveis às dores do mundo, como que tudo isso, né, chega para a gente e nos assusta de tal forma, né, porque a gente se vê muito impotente, né, a vida corre sério perigo, né, quando a gente se entra em contato com o vírus, né? E o vírus tem sido muito devastador, cada vez mais. Então, é comum, né? Esses sentimentos têm gerados, e eu acho que a importância agora de lidar com esses sentimentos, né? Lidar com todos esses sentimentos que passaram a
a acontecer a partir desse acontecimento, a partir da sua experiência, né? Até porque tem esses múltiplos lutos, né, que você está vivendo, né? E é importante que bom que tu tem uma pessoa que está olhando, né, contigo para esse, e dando um suporte para esse desenvolvimento, né, de um lugar acolhedor, de um lugar que a gente possa também significar tudo isso que está acontecendo, né? Mas esses sentimentos, eles são muito presentes. Eu acho que esse é um aspecto importante, né? Como é que a gente passa a lidar com esses sentimentos, né? E até mesmo criar estratégias para e suporte, né, para esse outro e para nós mesmos. Edson, eu tenho uma pergunta aqui, é de alguém do grupo que pediu para eu fazer, e eu vou ler para ser bem fiel aos sentimentos dela. Ela coloca assim: no trabalho eu acabei tentando compreender todos, porém há alguns que criam sua própria casca e você acaba sendo procurada por todos para compreender. Como fazer para problemas dos outros, saber ajudar e separar aquilo que é do outro e aquilo que é meu? Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa, que eu falava um pouco do aspecto do cuidado, né? Porque uma coisa é a gente ser sensível e ouvir, acolher esse outro. Outra coisa é a gente pegar a dor do outro, né? São coisas diferentes. E aí talvez a gente precisa, nesse, né, dentro da tua pergunta, pensar um pouquinho da sua característica, né? O quanto que tu tem absorvido, né? Qual que é a necessidade que tu tá tendo de absorver esse sentimento do outro, né? E o acolhimento, né? Um acolhimento saudável, é esse acolhimento onde eu não é um descaso. Acho que tem um aspecto que talvez a gente poderia pensar, né? Não absorver não é sinônimo de descaso, mas é um sinônimo de autocuidado, né? Talvez o quanto que você estava tão olhando, tão preocupada em cuidar desse outro, que estava tendo dificuldade de fazer esse cuidado consigo próprio, ao ponto de absorver tudo isso, né? E talvez eu acho que o aspecto aqui, ele se dá nisso, né? Como que eu escuto, como que eu dialogo com esse outro, mas sem tomar isso para mim, sem tomar isso no sentido de é meu, né? Aqui a gente precisa fazer essa divisão, né? E às vezes, se nesse momento, né, esse outro está sendo tão invasivo ao ponto de você não conseguir separar, talvez é um momento de recuar, dar um passo atrás, né? E aí depois fazer a aproximação novamente, né? Precisamos fazer uma aproximação do outro, mas também precisamos ter esse cuidado. Vou fazer uma analogia. Adoro pensar por analogia, gente. Fazer analogia com o fogo, né? O fogo, ele coloca um limite na relação. A água, não. No fogo, a gente sente muito intenso até onde a gente pode ir. Na água, a gente acaba brincando e indo muito, né? Então, daqui a pouco é estar mais atento, né, a esse limite que você está ultrapassando, que é o limite de, em grande parte, de se adentrar com esse outro, de ficar com esse outro, né? E eu acho que tem um aspecto do acolhimento, né? Eu costumo dizer que, mesmo na formação, né, a gente, de psicólogos, assim, né, também sou professor no curso de psicologia,
e o quanto que, em grande parte, às vezes, a gente não consegue deixar tudo, né? A gente absorve algumas coisas, a gente se preocupa, a gente, né? E a importância de estar olhando para isso, né? Para que só é possível cuidar do outro na medida que eu também estou bem. Não posso, na relação de cuidado, me lançar desesperado para cuidar do outro, porque eu também coloco minha vida em risco. Então, acho que é um lugar saudável, distanciamento saudável. E talvez a gente possa tomar isso enquanto um ponto, né, para um outro momento, até a gente poder pensar, né? Como é que a gente faz essa escuta? Essa escuta que, de certa forma, seja saudável. Então, só para partilhar um pouco dentro desses aspectos que foi colocado, sobre essa questão do luto, das percas, na vivência pastoral desse período, eu penso que a maior dificuldade, a maior dor assim, das pessoas, eu tenho acompanhado, principalmente agora nos últimos dias, é você acompanhar um velório que não tem velório, né? O pessoal daqui vai para Porto Velho, ou para Ji-Paraná, ou Cacoal, e acaba falecendo lá, retorna no caixão, e aí não pode velar, e você vai lá, que é chamado para ir lá fazer os momentos de reza, de exéquias, para consolar a família, mas a uns 10 metros de distância. E a família que estava aqui, que não pôde ir ao hospital, tem acompanhado e só chega e vê só o caixão, né? Mas é uma distância longa. Eu penso que essa dor é maior do que quando, mesmo que morria alguém, estava com o velório de 24 horas, você estava acompanhando, as pessoas iam lá, aquilo que você falou, o abraço, que agora não pode dar, mesmo o padre estando lá, ou a irmã, ou alguém dos leigos, não pode, assim, só a gente faz aquela regra à distância, né? Nem a água benta dá para jogar, porque não alcança. E o povo da funerária, tudo com aquelas capas de cientista lá, eu vivi dois momentos assim, que eu não tinha vivenciado ainda. E da mesma família, então, de comunidade. Então, isso é muito complicado, né? Você vê a família nesse momento e essas inseguranças todas, né? E o desafio da ansiedade nossa, né? Eu falo, começo do ano passado, na pandemia, quase que eu entrei em parafuso aqui. Quando vi tudo fechando, tudo, chegou preocupado até como é que vai ser agora, aí você começa a se preocupar com as outras coisas, e até que depois, né, dá uma acalmada, e vendo que não estava sozinho, né, era o mundo inteiro, e pessoas estão numa situação um pouco pior. Então, às vezes, e essa questão de absorver a dor, né? Isso é um desafio para nós, principalmente nós que fazemos aconselhamento pastoral, né? As irmãs, a gente não tem a mesma dinâmica que às vezes os psicólogos têm, né? De mergulhar e sair, e às vezes acaba absorvendo, ficando um pouco para nós, e isso é uma coisa pesada. A gente já não está dando conta de carregar nem a da gente. E os pecados que é da gente, a gente também já não dá conta. Mas eu creio assim, a gente acaba o envolver-se vai muito da dinâmica de como que a gente conhece o outro também, né? Às vezes um paroquiano, se a gente já tem uma familiaridade com a família, é difícil, é um exercício muito difícil o distanciamento para olhar o caso que seria o ideal, né? Mas, assim, partilhando e desde já, muito obrigado, viu?
pela disponibilidade. Vamos espaço para os outros falar também. Legal. Eu acho que tem um aspecto, né, que vale mencionar, que a gente fala das transformações em relação ao modo de morte, né? Tem um autor que eu estudo, que é o Felipe Arries, ele pesquisa, né, acho que um louco assim como eu, né, que estuda a morte. E o Felipe Arries, ele faz um diálogo, ele vai falar das transformações em relação ao modo de lidar com a morte no Ocidente. E por um tempo a gente se compreendeu muito um aspecto, inclusive, de ser muito como se fosse uma bênção divina ter uma morte anunciada, que era aquela morte que o sujeito poderia se preparar, mas a família também se preparava para a morte, né? Então a gente tinha toda uma ritualização do processo de morte, né? E aí a pessoa morria e se tinha toda a ritualização depois para poder fechar esse ciclo da vida. A pandemia, né, assim como as mortes repentinas, elas dificultam muito esse processo da ritualização, principalmente para se preparar, né? Então acaba sendo uma morte súbita. E esse tipo de morte, ele é uma morte muito propensa a um luto complicado, porque a gente não teve um tempo para poder se preparar. Como assim? Amanhã o sujeito não está mais aqui. Como assim? Nós tínhamos planos, e aí isso faz com que a gente vá se dando conta, né, das transformações em relação ao modo de morrer. E as transformações, e as consequências disso, né, na nossa vida, no processo de seguir. Acho importante pensar isso, né, porque daí quando a gente vai falando dessa ritualização, né, o quanto que ela é importante para nós, né, que é o ato, né, do velar, o ato, e isso está alterando o nosso modo de lidar com a morte, né? E eu acho que esse é um ponto importante, é o quanto que a gente vai pensar estratégias simbólicas para processar esse luto, né, para poder vivenciar esse momento, né? E muitas vezes ele é um luto que o sujeito não aceita, né? A gente vai falar de uma negação, porque esse sujeito não viu, né? E nós somos muito Tomé, né? É Tomé, né, que você precisa ver para crer, né? Somos muito, que tem muitos religiosos aqui, né? E a pessoa se inventa de trazer uma frase religiosa. E a gente é muito nessa perspectiva do ver para crer. E o quanto que não há nós temos essa necessidade, e não há essa possibilidade, né, no processo de luto, no processo de morte desencadeada pelo Covid. E eu acho que isso sim dificulta, né, padre, o processo de lidar com esse luto. E eu acho que talvez esse seja um olhar importante nosso, enquanto sociedade, para essas pessoas enlutadas, né, nesse momento e pela pandemia, né? Mas eu acho que nem só pela pandemia, né, das pessoas que morreram pelo Covid, quantas outras pessoas que morreram por outras situações, mas também em decorrência da pandemia, não puderam velar as pessoas como estávamos acostumados, né? Então, sim, isso tem gerado. E uma das orientações que eu tenho feito, né, no processo, né, das pessoas que eu acompanho, é muita gente poder pensar em estratégias simbólicas né, de fazer esse velório, né? Quando eu falo de estratégia simbólica, eu estou falando da gente poder significar isso a partir de uma foto, poder velar essa foto, poder fazer essa ritualização a partir de uma foto, de um objeto, né, de algo que representava aquela pessoa, até para que a gente possa, de certa forma, né, fazer esse processo e vivenciar esse processo que é tão importante para a elaboração do luto.
Edson, eu creio que tem muitas perguntas, inclusive, eu estava até observando aqui no chat, tem umas mensagens também que foram deixadas, que eu acredito que a gente, pelo seu tempo, inclusive, eu acho que a gente não vai dar conta de fazer todas. É igual você falou, por outro momento, eu acho que a gente já pode pensar, né, nessa possibilidade. Só que tem uma outra pergunta de alguém que pediu para fazer, que eu gostaria de fazer. A pessoa está aqui no grupo também. Como lidar e como tratar a minha ferida se as pessoas que me rodeiam não passam confiança? Qual seria uma válvula de escape se onde eu devia ter, se de onde devia te confortar, te machuca ainda mais? O microfone, Edson. Eu fiquei pensando na pergunta e comecei a falar assim. Acho que tem um aspecto importante que é a via da proteção, né? O quanto que a gente precisaria pensar nessa situação das pessoas que estão ao teu entorno, que te ferem, quais estratégias de proteção tu poderia desenvolver para que elas não invadissem tanto o seu espaço? Para que, de certa forma, tu pudesse, como se colocasse uma delimitação, né? E aí eu poderia, eu não sei quem é, tá? E acho que não, a pergunta não está revelando a pessoa, né? Mas o quanto que as pessoas, talvez, né, diz de uma característica sua, das pessoas te invadirem, né? E talvez a gente poderia pensar isso, assim, sei lá, não sei se vocês escutam Melim, mas eu escuto porque a minha esposa adora. Mas a gente poder pegar isso, que aquilo que me fere também me inspira a cantar, né? É como que eu transformo isso, né? Como que eu tomo essas pessoas que, em certa medida, estão ao meu entorno, que me ferem, que está me machucando, né? Mas como que eu posso construir proteção? Aqui, acho que vocês estão me vendo aqui. Uma coisa é eu tocar aqui, nessa parte, em mim. Outra coisa é eu tocar aqui. Tem uma proteção. Eu sinto, mas sinto menos. E talvez, quando eu falo de proteção, gente, é isso, né? Porque assim, gente, né, às vezes a gente está em relações ao nosso entorno, sim, tem pessoas tóxicas, às vezes no nosso entorno tem um espaço que ele não está saudável, né? E aí a gente, vamos pensar lá na analogia da plantinha, né? Aquela historinha que eu trouxe pela plantinha, né? Às vezes essa plantinha, né, tá murchando e também não está encontrando um espaço, né? E daqui a pouco, não é lá que você vai nutrir, né? É um outro lugar que tu precisa se nutrir, né? Se hidratar. É talvez buscar uma outra fonte, que não é aquela da qual você está, né? E talvez essa outra fonte possa te dar forças e condições para lidar com essa adversidade, né, desse espaço que tu está. Mas eu acho que talvez seja importante você pensar estratégias, né, de colocar delimitações, né, proteções, para que essas pessoas não te invadam tanto. Para pensar, por que a opinião dessas pessoas, o modo dessas pessoas é tão importante para ti? Né? Por que essa opinião minha, né, não é mais importante do que desse outro que está me jogando os lixos e as toxicidades dele? Acho que tem esse aspecto, né, da gente poder aprender a lidar com. Né? Não é tão fácil quanto eu estou falando aqui. Mas é por esse caminho que a gente vai aprendendo, né? É mais ou menos uma teoria aí da gente poder aprender a nadar sem entrar na água, né? Não tem como. Mas eu acho que tu está na água. E a partir dessa água que você está, tu precisa fazer alguns movimentos para
nadar, para flutuar, né? E aí chegar em outros espaços, se ancorar em lugar que te dê um determinado suporte, ou o suporte que tu está precisando nesse momento. Eu não sei o que o padre Anilson diz, eu estava olhando aqui, tem bastante perguntas. Como que a gente faz? Nós vamos encerrar? Nós vamos combinar uma outra possibilidade? O que o senhor diz? Não sei se tem mais alguém que quer fazer a pergunta direto para ele também, se quiser, né? Acho que daria para fazer. A irmã tem que ver com o doutor como é que está o tempo e o povo aí também, né? Eu vi alguns ali, eu estava olhando, que eu acho que você falou em questão de tóxicos, alguém perguntou, né, como é que eu percebo uma pessoa que seja tóxica ou que eu estou me tornando tóxico, né? Mas, assim, a questão do outro momento, se for necessário, a gente pode ver, sim. Flertando com essa pergunta que colocou ali, né, do outro, né, eu acho que sim. Às vezes, a gente num ambiente tóxico, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente também porque a gente acaba se tornando intolerante. E aí a gente passa a agredir, a gente passa a violentar, tipo, porque aquilo é o natural daquele espaço. E a gente tende a ir ao natural, né? Então, a importância disso, né, de se perceber, opa, né, tô indo no mesmo caminho, e aí poder, tipo, recuar, né, de certa forma, se equilibrar, e aí voltar para esse espaço, né? Acho que a gente vai se dando conta, né, desse aspecto, principalmente pelas comunicações, né? Como que temos espaços de comunicações que às vezes violenta, machuca, né? E a importância da gente aprender a fazer esses diálogos que eles sejam mais saudáveis, né? Diálogos e convivências que sejam mais acolhedoras, mais afetuosas, né? Na grande maioria, né, as relações, o mundo tem se tornado muito tóxico, né? Seja nas redes sociais ou muitas vezes na própria cotidiano das pessoas, né? E aí a importância da gente fazer essas avaliações, tanto nossa, mas também de estar percebendo isso do outro, né? E aí sim, às vezes, tipo, como é que eu dialogo com esse outro, poder dizer que mudar esse comportamento, né? Que é, de certa forma, o quanto que eu preciso daqui a pouco dizer para sei lá, a Nilson, o modo como você fala comigo me machuca. Não é que eu não gosto de você, não é que você é chato, não é isso. Mas o modo como me provoca, né? E aí a gente vai aprendendo no diálogo estabelecer uma relação que seja saudável, né? Mas também dando esse feedback para que ele possa também aprender com. Eu achei muito interessante quando você falava sobre a alfabetização dos sentimentos, né? E isso é muito verídico. E hoje, ainda bem que hoje nós temos esses meios, né, que nos ajuda a desconstruir muitas coisas que nós aprendemos no passado, né? Por exemplo, falando dos sentimentos aí, todo mundo quer ser feliz, né? Mas ninguém é feliz o tempo todo, é impossível isso. E demonstrar tristeza, às vezes, muitas pessoas olham como um sinal de fracasso, né? Então, essa separação aí dos sentimentos. Mas hoje a gente já vê que não dá para ser assim, né? A gente tem que ser aquilo que nós somos, né? E o momento que nós estamos vivendo também, se a gente for esconder tudo o que a gente sente, uma hora a gente explode, né? Então, assim, buscar esse equilíbrio também
para viver a vida da melhor forma, né, que a gente conseguir. Sim, né? Ninguém é feliz o tempo todo, né? E acho que tu faz a gente poder, provoca a pensar assim, né? O quanto que na sociedade a gente tem o espaço para poder demonstrar a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, não tem espaço, né? A gente não encontra uma rede social para poder postar esses sentimentos, né? E quase ninguém posta, mas a gente também não encontra um espaço para poder falar deles, né? Um espaço só para isso que é o sentimento aprovado, né? Acho que é bacana a gente poder pensar assim, pensar estratégias, né, e criar estratégia para poder lidar de modo saudável com os sentimentos, como eu colocava no início, né? Em si, eles não são bons e nem ruins, eles são os nossos sentimentos, e a gente precisa lidar com eles, né, de um modo saudável, de um modo que potencializa o nosso desejo, a nossa vontade de viver. Alguém até sugeriu aqui da gente enviar as perguntas que ficaram para você por e-mail, ou a gente passasse ela para você, e quem sabe a gente marcando o próximo encontro, a gente colocaria. Aliás, você, né, poderia estar respondendo esses questionamentos. Pode ser, eu acho que também a gente pode fazer um próximo momento, a gente já era algo que a gente já tinha meio que pensado, que às vezes não seria possível, né? A gente também vocês podem fazer uma lista de coisas que gostariam que abordasse, né? Esse foi a partir do que a gente pensou no primeiro momento, né? Mas poder falar disso, que perguntas são essas, né? Dúvidas, situações, né? O quanto que isso, né? A gente poderia daqui a pouco juntar essas perguntas e fazer uma temática onde transversaliza esse diálogo sobre. Sim, até porque vai ficar gravado, né? E a gente tem acesso também a esses comentários, a esses questionamentos que foram colocados aqui, né? Uhum. É boa ideia, porque aí atende aos anseios de alguns aí. E aí, qual data que seria? Semana que vem? Não, mês que vem? Semana que vem. Não, estou dizendo mês que vem. Sei. Eu não sei, o grupo, né? Talvez poderia opinar também, mas eu não sei o que o Padre Anilson acha, mas talvez no mês de junho. Início de junho. Seria nesse mesmo horário, mesmo dia? Ou outro horário? Se fosse um pouquinho mais cedo, né, Pablo? Ficaria bom, né? Passa a missa para 6 horas na terça-feira. Porque você só pode na terça, né? À noite eu só consigo na terça. Porque 9 horas fica muito tarde, tem gente que já está cochilando, né? Mas ele pode mais cedo, porque ele também tem aula. Não, na terça eu não tenho aula à noite. Ah, tá. Mas nesse dia, então o povo não vai para a missa. Aí eu chego depois. Não, aí vem, marcar 8 horas. Às Então, 9. eu acho que 8 horas talvez seria um bom horário. Que 8 dia que seria seria? 9. Vamos ver no calendário aqui. 3 ou mês que vem? É a primeira terça, é dia 1º de junho. Isso sumiu aqui. Espera.
25. Primeira terça? 1º de junho é terça-feira. Tá aqui. Ah, nós já estamos no meio do... porque daqui 2 semanas... No mês de maio, ele teria que ser 25, por ali. Uhum. E se a gente pegasse, então, ou 8 ou 15? Não fica Aí muito ficaria longe. no início. Muito longe? Eu digo assim, de hoje para mais para o meio do mês que Ficaria vem. quase um mês, é verdade. Não poderia ser, então, no primeiro? 1º de junho? Eu acho Mas aí... que Ah, tá, o calendário não, é terça-feira, ele falou que não tem. Dia 1º, então? vou deixar amarrado, porque dia 26 tem a reunião online com a PASCOM, que o bispo participará também. Reunião Então vamos fechar o dia 1º. PASCOM tá aí também. Pode ser. Dia 1º? Eu estou sem minha agenda aqui, então eu vou confirmar, tipo, na esperança de que sim. Mas aí depois... Eu te lembro lá. Depois a gente... Aí você faz mais cedo, 21 horas do seu horário aí. Pode ser? Às 20 do horário de Rondônia. Brasil. Sim. Antes de encerrar, teria como todo mundo abrir a câmera para ver quem está acordado para eu tirar uma foto? Só tem 36, tinha 50 e Só para ver quem, os corajosos do final. Quem já... A irmã Cleide é peticana. A Cleide já foi também? Tá Se tiver Tô aqui, ó. foto do Atlético aí, pode deixar a câmera desligada. Sem beijo da oposição. Olha, irmã Cleide, aqui atrás de mim tem um símbolo. Né, padre? Só vale se for Flamengo, né, padre? É, Padre Anilson. Tá faltando gente aí. Não deu certo, não. A Marluce estava aí, conseguiu ficar. Tem gente escondida ainda, eu queria ver todo mundo. Dá boa noite, Marcos. Padre, agora que é 11 horas. Boa noite! Então tá, eu vou tirar a foto, gente, faz a pose aí. Ô, Ana, pode abrir sua câmera também, que eu tô te vendo aí. Ó, só esses que vão sair então, né? Já passou perfume, eu vou tirar, hein? Tá, ficou bonito. A Márcia, olha lá, Márcia. Márcia nem veio rezar hoje, ficou esperando a reunião. O Éder que aparece aí, Edson, é o secretário executivo da Diocese Pastoral. Será que for vontade de conhecer? A gente chique aí. Ainda não localizei. Estava lá aparecendo Éder, não sei o que lá. Só estou vendo 4 pessoas até agora. É que tem a ver com o modo que tua tela está configurada. Ah, Maria, ainda tem tudo isso aí. Boa noite, galera. Vamos deixar, eu vou ficar devendo mais.